Olá pessoal, tudo bem? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos meditar um minutinho na palavra de Deus. Aqui no livro de Primeira de Crônicas, capítulo 4. Primeira de Crônicas, capítulo 4, aqui no Antigo Testamento, no versículo 9 e versículo 10. O capítulo 4 ele começa falando sobre a genealogia de Judá, a descendência de Judá, da tribo de Judá. Mas no versículo 9 e no versículo 10, parece que ele muda de assunto completamente em dois versículos e depois ele volta a falar do que ele estava falando antes. Esses dois versículos nos chamam a atenção. Vamos ver o que diz os dois versículos. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja tua mão comigo e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E versículo 11 já volta a falar da genealogia de Judá, fala dos nomes, ou seja, parece até que esses dois versículos foram simplesmente jogados assim pelo alto e caiu aqui. Parece que eles não pertencem aqui, né? A essa história, a esse contexto, né? Mas dois versículos que entram no meio da genealogia de Judá para falar de Jabes, né? Uma pessoa que invocou o Deus de Israel. Não está falando que ele orou, o Deus está falando que ele invocou o rei de Israel, é mais do que orar. Invocou o Deus de Israel dizendo, pedindo bênçãos, enfim, pedindo quatro coisas, ou seja, pediu para abençoar muitíssimo, ampliar as terras, que a mão de Deus fosse com ele e que do mal ele não fosse afligido. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. É interessante que nesses dois versículos Jabes ele não promete nada a Deus. Ele não prometeu nada, absolutamente nada para Deus. Ele só fez uma oração sincera numa terra, talvez num momento em que as pessoas já não tinham muito relacionamento com Deus. Não estavam. E a história dele foi uma história de transformação, porque a gente vê no versículo seguinte, o 10 diz, olha, no versículo 9, na verdade, e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Ou seja, é estranho uma mulher falar que com dores o deu à luz, porque as mulheres não sentem dor quando tá lá para ter o bebê. Não é normal isso? Né? Teoricamente é normal para todas as mulheres, a não ser que quando tem a parto cesariana e toma injeção, tal, mas normalmente tem dor sim, é o normal. Se a mulher falou aqui, se a mãe falou que com dores deu à luz, porque com dores o dei à luz, significa que o parto foi complicado, ou seja, talvez a gestação tenha sido complicada, talvez todo o período de gestação, desde a concepção até a gestação, tenha sido muito complicado, muito doloroso, né? E talvez tenha feito a família chorar, enfim, talvez tenha dado muito problema aí, né? A gente sabe que em gestações que são mais delicadas, enfim, precisa de cuidados especiais. E Jabes cresceu com isso. E a mãe lhe deu o nome de Jabes, que significando-se que causa dor, que causou dor desde o seu nascimento. Né? Então, a Bíblia não fala mais em nenhum lugar sobre Jabes nessa história e tudo mais. Supostamente pela cultura da época, Jabes foi crescendo e sofrendo o famoso bullying nos dias de hoje devido a sua vinda na Terra, ou seja, a sua vinda ao seu nascimento, que trouxe problema à família, trouxe problema à mãe, enfim. Né?
Só que Jabez, em algum momento da vida dele, ele cansou dessa história. Ele, não, eu vou ficar sempre sendo lembrado com esse que deu problema para a mãe. Não, eu vou fazer o quê? Eu vou invocar o Deus de Israel, porque eu ouvi falar que tem um Deus de Israel que pode fazer qualquer coisa. E foi exatamente o que aconteceu. E Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras e seja a tua mão comigo, e faze do que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa lição nos ensina bastante. Né? Ele foi destacado 2 versículos no meio de uma genealogia que não tem nada a ver com o assunto aqui. Né? Parece até que o autor... Por que o autor lembrou disso? Vou colocar aqui, porque esse assunto não encaixava em nenhum outro lugar, mas ele vai encaixar em algum lugar. Alguém vai ler isso aqui e vai saber de que Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. Alguém que alcançou bênção, alguém que fez uma oração sincera a Deus e não tentou trocar nada com Deus. Ó, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso, vou fazer isso, fazer aquilo. Não, 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 simplesmente ele pediu. Simplesmente ele estava cansado da sua situação, né? De atraso, né? De ser um sinônimo de problema, de dor, de vergonha. E ele orou a Deus, falou: eu quero mudança, eu preciso de mudança. Eu sei que Israel tem um Deus que é todo poderoso. Pode ser que ninguém creia, mas eu vou crer. E assim aconteceu a bênção de Jabez. Se Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Né? Que possamos nós, nos dias de hoje, fazer uma oração sincera a Deus e falar: Senhor, quero te oferecer nada, quero trocar nada, só quero te pedir, me abençoe. Aumenta as minhas terras, assim como Jabez pediu. Né? Que a sua mão seja comigo, que nenhum mal me suceda, né? Que eu possa chegar no fim da minha carreira são e salvo, próspero, abençoado, transbordante. Né? E aí Deus o concedeu, e aqui no versículo 9 no começo fala que o Jabez foi o mais ilustre do que seus irmãos. Houve uma transformação, porque então ele não era o mais ilustre, era o menos ilustre no começo, quando ele só era o sinônimo de causador de problema. Mas depois dessa transformação ele passou a ser o mais ilustre, ou seja, ele passou de uma posição lá embaixo para... Não chegou nem no mesmo nível, ele passou do nível dos irmãos, ele foi mais acima do que os irmãos. Não fala também quantos irmãos ele teve, né? Mas provavelmente da família toda, né? Da família toda, não somente irmãos, mas da família, primo, parente, enfim, tudo que vivia junto no mesmo clã, no mesmo grupo familiar ali. Né? Que você e eu possamos fazer uma oração sincera a Deus e falar: Senhor, não tenho nada para oferecer, meu Deus. A única coisa que eu tenho é a fé. Né? E talvez nem é tão boa assim, né? Talvez nem tenha o tamanho suficiente, mas é o que eu tenho. Então, peçamos a Deus essa bênção. Que Deus te abençoe.